do Sul, Ásia e Estados Unidos, os resultados foram os mesmos. Diferentemente dos métodos tradicionais que exigem comprimidos diários ou injeções a cada 2 meses, o medicamento injetável é bem acessível e conveniente pela facilidade. No meio científico, o fármaco é tido como uma grande esperança para reduzir os índices globais da doença. Em 2024, além do lenacapavir, estão presentes na lista de melhores descobertas da ciência o estudo de células imunes em doenças autoimunes e a descoberta de pesticidas baseados em RNA para o campo. JBN, há 29 anos, destacando apenas boas notícias. Próxima edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. Edição especial de sábado. Bom dia para todo mundo que está chegando aí no YouTube, no Instagram. Bom dia, Pedrão, companheiro, aqui 1 hora hoje. Pedrão botando tudo no ar, fazendo tudo acontecer, com a camisa florida dele, que é o must, é o máximo, que agora a Tieta voltou, né? Você sabe que Tieta voltou, né? Tieta tá aí. Eu sou Yara Cunha, nós vamos falar sobre as emoções hoje, fica aí. E nós vamos falar sobre um tema hoje, gente, especialmente importante, como última aula ao vivo, live do ano, a gente vai falar sobre reconciliação. Porque tem uma série de pontos aí que acontecem na nossa vida, ou melhor, conflitos, e que a gente precisa resolver. E se não resolve, dá problema. E eu vou dizer para vocês que problema dá, quais são os pontos importantes para você olhar e como reconciliar. Olha só, a gente tem emoção, a gente tem enneagrama, eu sou professora de enneagrama, sou psicanalista, sou especialista em emoção, gente. Emoção a gente precisa acolher muito. Acolher tudo que a gente sente. Sentir as emoções é alguma coisa assim, extremamente importante, até para a gente não ficar doente. Mas tem um ponto que é assim, ó. A consequência dessas emoções é que é o problema. Aquilo que a gente faz, o nosso comportamento decorrente dessas emoções é que são o problema. Então, muitas vezes, por que a gente briga? Por que a gente conflita com alguém? Por que a gente para de falar? E aí sempre vão ter 2 visões. A visão sistêmica, a visão que é da constelação, de Bert Hellinger, e vai ter a visão da psicologia, do comportamento mesmo. Então, o enneagrama, a gente fala sobre as emoções do ponto de vista psicológico, porque precisa olhar, às vezes as coisas não estão dando certo para você. Você fala, pô, Yara, tudo que eu tento eu não consigo, e tem a ver com as tuas emoções, e que delas decorre, acontece, deriva, resultam os teus comportamentos. Então, gente, não é só olhar, eu sempre falo isso muito, não é só olhar, sei lá, a previsão do futuro, o que vai acontecer lá na frente. É a gente se trabalhar para que esse futuro possa acontecer conforme a previsão. Porque às vezes muita gente me fala, Yara, sei lá, eu olhei o meu signo, a astrologia, ela estava super boa. Por que as coisas não aconteceram para mim? A previsão errou? A previsão não errou, gente. Você é que não olhou para alguns comportamentos teus que deveria ter olhado. E mais, a gente precisa entender por que está sentindo aquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, disso de emoção, de reconciliação, primeiro, eu sinto coisas e reajo de maneiras distintas. E 2, tem causas sistêmicas. Tem padrões de emoção, padrões de comportamento que eu trago e nem é meu. Às vezes você olha muito para uma pessoa que ferve de raiva, é irritada. Conhece gente assim, Pedro? É irritado, às vezes mal educado, raivoso,
baixa a régua de tolerância, não tem paciência para nada, dá uma coisinha errada, já reclama, já estrila, vive de cara feia. E às vezes você fala assim, gente, mas por que a pessoa é assim, né? Não tem motivo, a vida está indo, a vida é difícil para todo mundo. Vocês nunca vão me ouvir falando aqui, olha, saia da sua zona de conforto, porque não tem zona de conforto, não é fácil para ninguém. Às vezes você vai dizer para mim, Yara, mas zona de conforto? Como assim? Eu pego 2, 4 condução por dia, putz, trabalho pra caramba, ralo, chego em casa, ainda tem segunda, terceira, quarta sessão de trabalho, porque tem que lavar a louça, cuidar do filho, fazer comida. Que zona de conforto é esta? Não, gente, é difícil para todo mundo. E a gente precisa, minimamente, para viver essa vida, porque afinal, né, é isso que a gente veio fazer aqui, a gente precisa se trabalhar, precisa se olhar, precisa se observar, observar as tuas reações, observar aquilo que é gatilho para você. Quais são os comportamentos que são gatilho para você e que te geram ou muito medo, ou você se esconde, fica triste, se sentindo rejeitada, ou então gera raiva, reatividade, você quer brigar toda hora, e você quer falar, e você magoa as pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida. Entendeu? Por que terapia é importante? Por que fazer um processo terapêutico é importante? Eu sei, custa tempo, energia e dinheiro. Então, vem conhecer o Eneagrama. O Eneagrama vai destrinchar todas as emoções mais importantes para você a partir do momento em que você descobre o teu tipo, o teu eneatipo. Descobrir o teu tipo do Eneagrama é entender o teu funcionamento de uma vida inteira. Gente, é tão esclarecedor, é tão... Você sente uma coisa assim de, gente, alguém está me descrevendo e alguém está me descrevendo sem me julgar, sem dizer, né, que você é ruim, que você é isso ou que você é aquilo. Entender o teu tipo do Eneagrama, por si só, já é um processo terapêutico gigantesco, tá? Bom dia para quem está aí no Instagram. Sejam bem-vindos. Deem coraçõezinhos aí quem está chegando, gente. Coraçõezinhos, um monte de gente entrando aqui. Nós vamos falar hoje sobre Eneagrama. A gente vai falar sobre emoção e nós vamos falar sobre reconciliação, isso. Deem coraçõezinhos aí para dizer que vocês estão me ouvindo bem, por favor. E mais, quem quiser hoje atendimento, eu vou atender aqui ao vivo. Então, você vai poder me falar sobre que emoção que você está sentindo, que você percebeu que você está sentindo e que não está legal. Você vai me falar sobre, você precisa se reconciliar com alguém? Tem alguém aí que você precisa se reconciliar e que eu vou explicar, tá? Primeiro eu vou dar uma explicação aqui de por que a gente precisa se reconciliar com as pessoas. Quais são as questões aí que acontecem nesse sentido? Bom, vamos lá. Tem conflito, né, gente? Todo mundo tem conflito. Você já brigou com alguém? Mesmo que não tenha brigado, você já se distanciou? Você já sentiu que alguém te fez mal? Você já sentiu que alguém te agrediu, que alguém foi tóxico com você? Agora está muito na moda essa coisa, né, da mãe tóxica, essa coisa do tóxico e tal. Não é exatamente sobre isso que a gente vai falar, tá? Aliás, eu vou falar de algo que é inverso disso. Eu vou falar sobre os conflitos. Então, alguém foi lá e fez mal para alguém. Ou você fez mal para alguém, a gente também faz mal para os outros. A gente também sei lá, rude com as outras pessoas. Tem momentos em que a gente também erra com o outro. É mais fácil, gente, a gente se colocar na posição de vítima, né? É muito mais fácil dizer, ou então, quando a gente vai pedir desculpas, e eu vou falar sobre qual é o problema de pedir desculpas aqui e qual é a questão mais certa, o mais correto para a gente agir quando a gente tem um conflito. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando você tem um conflito com alguém da sua família, né? Por que chama constelação? Porque cada pessoa, né, a gente está inserido num sistema maior que a família está inserida num sistema maior, que está inserido em outro sistema maior, que está inserido em outro sistema maior. Então, quando a gente conflita com alguém, em especial de algum grupo seu importante, ou a família, ou o trabalho, a gente desorganiza esse sistema. E a gente diz nas constelações que cada um tem um lugar no tempo.
Cada pessoa tem um lugar no tempo e no espaço do seu sistema familiar, por exemplo. Então, eu tenho lá os mais velhos que estão em cima, os que vieram depois, as crianças que vieram. A gente tem uma hierarquia dentro do sistema familiar. Yara, que hierarquia é essa? Aguinha. Olha, gente, tem trilha sonora só para tomar aguinha. Pode por aí. Não, vamos voltar. Não vamos fazer rei. Vamos voltar. Bom, tem lá, né? Níveis, hierarquias, que importante é manter o bom humor, né, gente? Estamos fim de ano, encerrando o ano, todo mundo está meio cansado, mas vamos entender aqui. Eu sou Yara Cunha, estou no Instagram Conexão Eneagrama, me segue lá para saber mais sobre reconciliação, sobre emoção, sobre terapia, a autoterapia que você pode fazer em você mesmo. Conexão Eneagrama. E aí, a gente vai entender o seguinte, que do ponto de vista familiar, toda vez que eu brigo com alguém, e esse brigar significa não é só sobre se afastar, é sentir mágoa, é sentir ressentimento, muitas vezes é falar mal da pessoa, é criticar excessivamente. Por quê? Porque você está magoado. E aí, quando você faz isso, você brigou com alguém, você se sente a vítima. Eu fui vítima porque a outra pessoa estava errada, porque a outra pessoa não deveria ter feito o que ela fez, não deveria ter dito o que ela disse. E é como se você pegasse aquela pessoa, olha aqui minha mão, ó, e tirasse do seu coração e jogasse. E aí fica uma mágoa, fica ranço, fica um ressentimento. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o teu sistema ele fica incompleto. Ele fica faltando pedaço. Então, vou dar um exemplo para você entender melhor. Você é casada com seu marido. Gente, isso é de uma importância para os filhos. Aí, você separa desse marido. Não deu certo, a gente sabe que separação é complexo e tudo mais. Beleza, separou. Aí, estão os filhos aqui. Esse lugar aqui, que é do teu marido, é o pai dos teus filhos. Ele fica vazio. E você começa a falar para os teus filhos muito mal do marido, ou o marido começa a falar muito mal da esposa. Não, porque a sua mãe não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, lelé. O filho, ele vai tomar as dores da mãe. Sabe por quê? Porque nós, filhos, somos compostos de 50% pai, 50% mãe. Então, se uma mulher ou um homem se separam, se divorciam, né? Ok, acontece. E um começa a falar mal do outro para os filhos, o filho se sente atacado. Ele se sente ali mal. E aí você, né? Tudo bem que separou, mas esse lugar do pai dos teus filhos, ele fica vazio. Por quê? Porque você está falando mal, né? A mãe também fica vazio, está falando mal. Um filho vem aqui e ocupa esse lugar. É no momento em que o filho começa a peitar o pai, o filho começa a peitar a mãe, começam a ter conflitos mais sérios, porque este lugar aqui do pai que alguém excluiu, ou o lugar da mãe que alguém excluiu, fica vazio. E no ficar vazio, o filho olha, isso é inconsciente, vai lá e ocupa esse lugar. Isto é a desorganização do ponto de vista do sistema familiar. Por isso que quando a gente se separa, é importante entender o seguinte: esse marido, ele pode não ter sido um bom marido para mim. Essa esposa pode não ter sido uma boa esposa para esse marido. Mas como pai e como mãe, a gente não pode dizer a mesma coisa. Tá? Eu sei que tem milhões de problemas, eu sei que tem milhões de problemas de pais que não pagam pensão, né? Estatisticamente, isso é muito sério e os números estão aí para dizer, né? Mas, quanto menos você critica esse pai para os filhos, menos problemas você tem com os filhos. Você tem que exigir os teus direitos, você tem que fazer tudo o que precisa ser feito. Precisa ser, né? A justiça e tudo mais, a obrigação e o dever de cada um. Mas quando você critica o pai ou a mãe para os filhos, o filho entra naquele lugar de quem foi excluído.
Tanto faz se é o pai, ou é a mãe, ou é o marido, ou é a esposa. E isso traz muitos problemas para a família. Eu sempre conto nos meus cursos as situações em que tinha uma executiva que ela se separou do marido e ela falava muito mal do marido o tempo todo. Para mim, na sessão, era um horror. E ela fala, porque ele é um imprestável, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei para ela. E ela estava com muito problema, porque o filho estava com muito conflito com ela. E o filho tinha, inclusive, embates com ela quase físicos, assim. Ele ficou muito agressivo. Eu falei, olha, eu preciso te falar uma coisa e não é sobre terapia, é sobre sistêmica. É sobre, né, como funciona a ordem, a hierarquia no sistema familiar e o pertencimento. E falei para ela, você consegue parar de falar mal do teu ex-marido? Afinal de contas, ele é pai dos teus 2 filhos. E não era, assim, nenhuma questão grave, tá? Era um pai que comparecia, ela estava com raiva, estava magoada, era uma pessoa muito brava também, né? Uma sexual dominante. Eu falei, para com isso. Por quê? Porque no momento em que ela excluiu o ex-marido, o filho entrou no lugar e ele começou a ter embates com ela. E são aqueles embates de igual para igual. O filho não percebe mais que ele é menor. Estou falando aqui de leis sistêmicas. Então, gente, é importante entender o seguinte sobre reconciliação e sobre perdão. Do ponto de vista sistêmico, não existe vítima ou algoz. Tudo é um grande movimento de equilíbrio entre o dar e o receber. Então, por exemplo, quando alguém vem e faz mal para você, alguém te fez mal, te bateu, né? Te fez uma coisa que não foi legal. Você se coloca no lugar de vítima, né? Muitas vezes você se coloca num lugar, a gente se coloca num lugar de eu não vou fazer a mesma coisa que ele fez porque eu sou melhor que ele. Especialmente em casais, não existe maior ou menor. Em casais, gente, não importa se o teu marido já fez terapia, se a tua esposa não tem terapia, se ela não tem estudo, ou se ele não tem... Não importa. No casal, sempre os dois estão no mesmo nível, e isso é muito importante. É muito importante entender. Yara, mas olha, a minha esposa me traiu, meu marido me traiu, e ele é... Como assim está no mesmo nível? Está no mesmo nível. Sistemicamente, a gente precisa entender que ninguém é vítima ou algoz. Por isso que nas constelações, gente, a gente não usa isso do perdão. Como é que funciona o perdão? Então, você vai lá na igreja e fala assim, né? Padre, eu pequei, né? Eu pequei, eu fiz errado, tal. O padre fala assim, você vai lá, minha filha, reza 500 Ave Maria, 300 Pai Nosso e fica lá, né? Pá, e você já está perdoada. Gente, Deus perdoa. Deus perdoa. Concordo, não tem nem... Aliás, quem perdoa é Deus. Quando eu tenho determinado conflito com alguém, né? Essa é a grande diferença entre perdoar e reconciliar. A diferença é muito importante. Por quê? Porque justamente por conta dessa cultura cristã que a gente tem aqui, e que é bem diferente lá dos outros países do Ocidente, né, da Ásia, da Oceania, da Europa, é outra história. A gente vai entender que, do ponto de vista de quando a gente pede perdão, quem outorga esse perdão é Deus, né? A gente vai pedir perdão, eu errei com alguém, e é como se eu pedisse para ele, ô Deus, apaga esse negócio que eu fiz de errado. Por gentileza, você pode passar uma borracha ali nessa história do que eu fiz de errado, né? E isso é muito, gente, é um trabalho. Quando eu falo sobre perdoar, ir lá e rezar, é um trabalho que diz respeito a mim. No final, ele acaba sendo muito egocêntrico, muito relacionado a eu me sentir bem. Mas e a outra pessoa? Será que eu me lembrei dela em algum momento? Será que eu me lembrei de quem foram as vítimas naquele momento e que eu fiz? Então, graças a essa noção de perdão, a gente muitas vezes se sente por cima. Ah, eu perdoei.
como se eu tivesse certa, por exemplo, e o outro errado. E do ponto de vista sistêmico não existe isso. Então, o que a gente diz, né? A gente diz assim, ó, ao invés de dizer me perdoa, que eu estou dizendo que eu estou errado e você está certo, sistemicamente a gente diz eu sinto muito. Eu sinto muito é uma condição que iguala muito as pessoas e que volta, inclusive, é um convite a restaurar um amor que tinha sido danificado. Bert Hellinger fala muito do amor interrompido, né? É um convite para que a gente esteja a serviço do amor entre todas as pessoas. Não tem essa história de eu perdoo, você é o perdoado. Quando eu digo eu sinto muito, a gente equilibra e o amor pode inclusive voltar a esta relação. E aí tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Estamos falando aqui, eu sou Yara Cunha, estamos falando sobre reconciliação, sobre perdão. Último programa do ano, estou aqui com o Pedrão, 1 hora de programa, vai até meio-dia. Já nós vamos falar também sobre o Eneagrama, tá? Aguinha, Pedro. Gente, muito chique isso, né? Tem até trilha sonora para tomar água. Tá tudo bem aí com vocês no Instagram? Estão entendendo? Tem perguntas? Daqui a pouquinho eu vou dar essa explicação e eu vou pedir para vocês ligarem, tá? No 31710221 e no 3262-4490. Então anota aí no papelinho, no celular, 31710221, 3262-4490. Vocês vão poder me falar aí como é que está o processo de reconciliação de vocês. E quem sabe eu posso ajudar com uma frase sistêmica, com um entendimento diferente, com alguma coisa que possa vir aí para o teu coração, com um sentimento novo. Pode me falar das tuas emoções também, tá? Beleza? 31710221, 3262-4490. Bom, e aí a gente vai entender o seguinte, né? Essas pessoas, essa noção de perdão, a gente se sente muito acima, muito assim, olha, a pessoa me fez mal, mas eu perdoo. Gente, não é assim que funciona a roda. E vou dizer mais. Se alguém fez mal para você e você se coloca neste lugar, que é um lugar superior, o amor não retorna. A reconciliação não acontece. Por quê? Eu vou dar um conceito aqui sistêmico, tá? Eu vou fazer um conceito sistêmico aqui que é extremamente importante sobre a raiva. Em geral, quando a gente fica com raiva da pessoa, a gente entende o seguinte: alguém me fez mal, eu estou com raiva e não falo mais com a pessoa. E sistemicamente, Bert Hellinger fala o seguinte, que eu preciso retornar para essa pessoa, eu preciso causar alguma coisa para essa pessoa, porém, num nível menor de intensidade do que aquilo que ela me trouxe. O que isso significa? Significa que para igualar esse sistema, e eu vou dar exemplos aqui para vocês, a gente vai entender que se alguém me fez mal e eu fico naquela posição de, olha, você me fez mal, especialmente nas relações de casal, você me fez mal, e você não coloca limites, você não só permite que aquela pessoa continue no lugar do abusador, como também a relação se desintegra, ela dá errado. No momento em que alguém me fez mal, eu preciso devolver esta reação, ou dizendo não, até aqui você veio, daqui para cá você não vem, ou dizendo alguma coisa para ela também. Nunca acima daquela intensidade do que causou o conflito, sempre menos. Mas aí, sabe por quê? Porque no momento em que você se coloca como vítima e a pessoa como algoz e você responde, a relação se iguala, você se torna algoz e a outra pessoa se torna vítima. E é isto o que permite que o amor volte. Então,
Então, se você está com o teu amor longe, vocês brigaram, ele te fez alguma coisa, e muitas vezes, especialmente as mulheres falam assim, eu não vou me rebaixar ao nível dele, eu não vou, imagina, eu não vou cair nesse nível tão ruim. Tá errado, sabia? Sistemicamente, você precisa falar sim, você precisa dizer onde doeu sim, até porque isso é terapêutico, né? A pior raiva, eu tenho vídeos aqui falando de 7 tipos de raiva lá no YouTube. A pior raiva, gente, é a raiva que você ficou com ela na sua barriga e não colocou para fora. É a raiva que você guardou sobre alguém e aí a coisa não aconteceu. Aí você ficou com ela e você fica doente, sabia? Raiva guardada deixa você doente. Então, é importante dizer o seguinte, quando alguém te fez mal, responda. Porque você também convida a pessoa a repensar sobre o que ela fez. Nunca, né? Se a pessoa te fez um mal, te falou alguma coisa, não é para você bater nela, né? Sair na porrada, não é isso. É para você responder e fazer a pessoa refletir, convidá-la a sair desse lugar de algoz e a relação se equilibra. Deu para entender, gente, como é que funciona isso? Nas reconciliações, isso é muito importante. Agora, se for... me fala o horário do intervalo, Pedro. Já é agora? Pessoal, vou um intervalinho aqui de 1 minuto e a gente já volta, tá? A gente já volta. Façam perguntas aqui no Instagram que eu vou respondendo. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h25. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490 são os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. A vida nos absorve de tal maneira que não conseguimos refletir ou desenvolver algumas qualidades. Pensando nisso, eu, Val Capelli, preparei alguns cursos pela internet, no sistema EAD. Você assiste a qualquer lugar, em qualquer hora. Dentre os temas especiais, eu tenho esses para você. Higiene mental. Liberte-se das informações negativas que a mente recebe e conquiste a estabilidade emocional. Outro, metafísica da casa. Qual o significado metafísico dos episódios do lar? O significado dos cômodos da casa. Acesse agora mesmo Val Capelli Cursos ou valcapelli.com, valcapelli.com. A Clínica Fator Humano há mais de 40 anos é especializada no tratamento de diversas patologias, usando várias técnicas para lhe ajudar, desde a medicina tradicional, a acupuntura, fitoterapia, ozonioterapia e agora também usando a cannabis medicinal. Você sofre com problemas emocionais ou físicos? Então procure a Clínica Fator Humano. Atendemos todos os convênios e também particular. Ligue São Paulo 11 3284-0525, 3284-0525 ou pelo WhatsApp 94175-1502, 94175-1502. Clínica Fator Humano, diretor clínico Dr. Arnaldo Marques. Salve, salve, ouvinte da Vibe Mundial, aqui é o Ricardo Ida. Depois desse 2024 tão intenso, eu desejo a você um Natal sereno em 2025 abençoado com a energia do anjo Raziel. Para se conectar com essa força, acenda preferencialmente às 15 horas uma vela laranja e leia o Salmo 25. Raziel é o anjo que traz amor e reconciliação.
Busque um ano de mais compaixão e gentileza. Em 2025 estaremos juntos na rádio com a vibe mais positiva do planeta. Fim de ano especial na vibe mundial. Espalhe a magia do Natal com a Juliana Flores. Presenteie toda a família com flores, cestas, panetones e muito mais. E o melhor, com o cupom Mundial 20 Off, você ganha R$20 de desconto em produtos vendidos e entregues por Juliana Flores. Acesse julianaflores.com.br, use Mundial 20 Off e celebre o Natal com amor e elegância. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. No ar, Yara Cunha, Conexão Enneagrama, falando sobre emoções. E tem perguntas aqui, ó, do pessoal que está na live do Instagram Conexão Enneagrama, que estão ao vivo. Façam perguntas, tá? Me sigam no Instagram Conexão Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta terapêutica. Não é adivinhação, e eu digo o seguinte, você pode fazer o seu tarô, pode fazer a astrologia, seu mapa, mapa kármico, registro acástico, mesa adiônica, você pode fazer tudo. Mas se não cuidar da parte terapêutica, não dá para acontecer tudo isso que você previu para 2025, porque a gente erra. E aí a gente enfia o pé na jaca. Quem aí nunca enfiou o pé na jaca? Então, vamos lá, vou responder aqui umas perguntas, tá bom? Tem alguma relação o enneagrama, o eneatipo dos pais com o que será o eneatipo dos filhos? Olha, Daniela, que pergunta mais profunda esta. Olha, tem, tá? Tem, mas a gente não consegue explicar aqui com essa visão tão pequena do mundo. Eu vou dizer para você o que eu acredito do ponto de vista espiritual. A gente vem e a gente, para mim, é assim, ó, a gente assina um contrato lá em cima, né? Contratinho. Vou para lá, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso e vou naquela família. Não é à toa que você vem naquela família. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quem fez a pergunta aqui? A Daniela. Daniela, tem mais relação o instinto do que o eneatipo. O instinto tem toda a relação com a nossa ancestralidade e com aquela família. Então, por exemplo, se você tem uma mãe social dominantona lá e você vem como um social reprimido, tem cura para fazer. Toda a cura coletiva, ela está dentro do que a gente chama de ordem instintiva. Se você é sexual, social, autopreservação. Então, e além de aprender os instintos, para quem não conhece ainda, que está aí no YouTube, tem várias aulas aí. Tem uma aula que eu gravei semana passada completa no YouTube Conexão Enneagrama. A gente vai entender por que a gente vem em determinadas ordens instintivas, que vem raiva primeiro, medo por último, rejeição no meio. Cada instinto representa uma emoção importante em nós. Então, Daniela, mais do que o eneatipo, porque o eneatipo nos é concedido por algo maior, por algo divino, por Deus. Deus diz, minha filha Daniela, você vai lá para aquele lugar, Deus ou o universo, a força ou o amor que você quiser chamar, eu chamo de Deus. Ele diz assim, você vai para a tua missão na Terra e você vai levar com você uma virtude divina minha. E o Enneagrama trata muito de a gente sair do ego e acessar essa virtude e se lembrar de quem nós somos em realidade, que é virtude. A gente não é esse ego, essa coisa de raiva, tudo isso, o ego, ele é um caminho para a gente chegar na nossa essência divina. Todos nós somos essência divina. E no Enneagrama, nós temos 9 essências divinas. É que, claro que para você conhecer, a gente vai falar sobre tipo. Mas a ideia é que a gente saia disto e vá sempre caminhando para essa lembrança de Deus, que é a nossa essência divina e é o caminho do Enneagrama, tá? Então tem muito mais a ver, minha linda, sobre
instinto do ponto de vista sistêmico e familiar e ancestral do que o tipo. Deixa eu ver as outras perguntas aqui, né? Como a raiva se relaciona com os tipos 1 e 4? O tipo 1, ele é a raiva. O tipo 1 tem raiva na barriga. Ele vai ser a raiva que ele esconde, que ele engole, né? E às vezes eu tenho uma pessoa muito querida da minha família que é uma tipo 1. Tipo 1, quando ele está com raiva, ele fica com ressentimento. Então, às vezes eu escrevo para essa pessoa assim: oi, fulana, tá tudo bem, lá, 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 lá. Ela, sabe quando você manda aquela mensagem de WhatsApp e a pessoa responde assim, ok? Eu já sei que ela tá com raiva. Porque o tipo 1, ele sente muita raiva, mas ele não expressa, ele não fala, ele guarda, e isso é um problema, porque se transforma em ressentimento. Tem tipo 1 que tem raiva da pessoa há 20, 30 anos e ainda continua com aquela mesma intensidade de raiva de uma coisa que aconteceu, gente, há muito tempo. E esse ressentimento do tipo 1 é o que traz bruxismo, é o que traz pressão alta. Por quê? Porque na hora de falar, ele engole a raiva, ele não expressa. E isso faz mal, muito assim, muito especialmente para a saúde, tá? Não vai. E para o tipo 4, vai ser aquela raiva quando ele tem um instinto sexual dominante. E o 4 sexual dominante vai ser alguém muito explosivo, muito raivoso, muito de falar, muito de pôr o dedo na ferida. O 4, ele é muito especialista quando ele está em baixa consciência em ir lá e colocar o dedo na ferida da pessoa e falar para ela coisas que às vezes podem até ser cruéis. Então, em baixa consciência, de novo, a gente precisa dizer isso. Obviamente que todo mundo espirala para baixo, todo mundo cai em consciência. Tive um dia ruim, eu estou lá super bem, tive um dia ruim, o trânsito está ruim, alguém brigou comigo, meu chefe encheu o saco, meu marido chegou tarde. Né? O 4 espirala, o 4 sexual, tá? Ele vai ser um dos mais bravos do Eneagrama. O que mais que tem de pergunta? Como cada eneatipo se relaciona com a raiva? Olha, vai depender muito, Éder, se o eneatipo da pessoa se combina com o instinto sexual dominante. Porque se ele se combina com um sexual reprimido, ele vai ter pouquíssima raiva. Por exemplo, um tipo 5, que é um tipo mental. O tipo 5, ele não se conecta com as emoções. Né? É difícil para ele, é um desafio para ele se conectar com as emoções. Ele é mental. Tem muita gente que tem filho tipo 5 e não sabe, gente. Ele é extremamente inteligente. É alguém de uma inteligência ímpar, mas ele não consegue se conectar com as emoções em geral. E ele vai ter uma avareza de emoção. Ele, inclusive, essa parte dele aqui não é desenvolvida. Não é como a minha aqui, que é desenvolvida. Eu sou um tipo emocional. Né? Então, o tipo emocional, ele tem o peito. Né? O peito para fora. Né? Entendam aí como vocês quiserem. E aí, gente, o tipo mental, o 5 em especial, ele não desenvolveu o cardíaco. E tudo que é muita emoção ou muito intenso, ele corta. Se for o tipo 5 sexual dominante, ele consegue. Então, cada tipo vai se integrar com a raiva tal, de acordo com o instinto. Agora, os tipos 8, 9 e 1, eles estão na tríade da raiva. O tipo 8, ele tem raiva para fora. Aí não importa o instinto. Mas se for um tipo 8 sexual dominante, gente, é difícil. Porque tem raiva, mais raiva. E aí, terapeuticamente, para quem é terapeuta, me fale se tem terapeuta aí, gente. Tem terapeuta aí na história? Entende o seguinte, se você souber o tipo e o subtipo do eneagrama do teu paciente, você vai conseguir fazer sessões com ele extremamente eficazes e de resultado. Porque eu sei que na minha frente tem um 8 que tem um instinto sexual dominante. Se primeira, segunda, terceira sessão ele vai te falando, você já consegue identificar. E você faz algumas perguntas para ele. Ele vai ser muito controlador,
E ele vai ser aquela pessoa extremamente reativa. Então você já sabe, né, por que terapeuticamente é importante? Que o que você tem que tratar com ele prioritariamente é a raiva. Se eu tenho um tipo 1, que tem essa raiva, que é uma raiva contida, e que ele faz assim com a boca, né? Ele desconta de outras maneiras, ele fica com a boca assim, e o tom de voz dele começa a subir, a voz dele fica mais estridente. E às vezes você fala, mas você está com raiva? Ele fala, não estou com raiva. E ele é um sexual dominante, você sabe que você também precisa trazer a raiva tirar do inconsciente e levar para o consciente. Olha que trabalho importante. Ao invés de você ficar cuidando de outras coisas, né? O Enneagrama divide as pessoas. Ele vai ter ali 9 eneatipos, que vão ser 9 perfis de personalidade. E é, sem dúvida, o melhor sistema de personalidade, de descoberta, de desdobramento do ser humano que pode acontecer. Porque 3 tipos estão relacionados à raiva. 3 tipos estão relacionados ao medo, pessoas muito ansiosas, muito mentais. E 3 tipos estão relacionados à rejeição, as pessoas que são mais envergonhadas, que não conseguem, sabe, assim, e cada, né, desse universo de 3 grupos, você entendendo o tipo, você já vai direto na sessão terapêutica. Quem aí que já fez terapia e que não teve resultado? Me conta. Teve alguém que não teve resultado? E façam perguntas também, tá? Podem fazer perguntas. Por que não dá resultado? Porque pode ser terapia cognitivo-comportamental, pode ser psicanálise, pode ser um montão de coisas. Vai e volta, fala da mãe, fala do pai, fala dos acontecimentos externos. A pessoa conta como que ela lidou com determinada situação, mas ela não conta o porquê ela fez isso. Ela fez aquilo, ela reagiu daquela maneira porque ela estava com medo. E o medo muitas vezes traz raiva, porque o medo, eu quero controlar o que está à frente. Eu quero controlar o que está no futuro. Só que a gente não consegue controlar 100% do que está acontecendo na vida da gente. E aí, gente, o que acontece? Eu fico com raiva. E raiva mais medo também é um problema. Ou a pessoa tem muito essa questão da vergonha, de se sentir... Presta atenção, porque rejeição é alguma coisa assim, ó, que é muito dolorida. E quanto mais a pessoa se sente rejeitada, mais ela também rejeita o mundo. Opa! Informação importante. Quanto mais a pessoa rejeita, mais ela é rejeitada e vice-versa. Se eu fico no meu canto, não quero sair de casa, tenho vergonha de tudo, acho que eu nasci no planeta errado, adolescente entra muito nesse lugar da rejeição, porque ele também não está se aceitando. A gente precisa ter muita compreensão e não adianta ficar batendo, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que jogar bola com seus filhos, você precisa entender por que ele está sentindo aquilo, precisa muito diálogo. E ele também, a pessoa, seja lá adolescente, seja lá quem for, também precisa entender o nível de vergonha que ela tem, o nível de... São estados, assim, os tipos emocionais do Enneagrama. Veja se você tem um filho assim, quem está aí no YouTube. Os tipos emocionais, eles têm crianças melancólicas, né? São pessoas melancólicas, são pessoas que... Vira e mexe entram numa tristeza, às vezes tem depressão, às vezes fica com aquela baixa energia, não consegue fazer muita coisa. Gente, não dá para viver a vida desse jeito. Pelo amor de Deus, acorda. Vou fazer que nem agora. Acorda, menina! Minha ídola. Que tem umas horas que dá vontade de você falar, acorda! Não dá para viver isso. Vai procurar uma ferramenta que mostre para você caminhos terapêuticos. Não dá para continuar com esse medo de ficar em casa, de não querer sair. Casa representa o útero da mãe. A gente, quando fica em casa, a gente ainda tem as pessoas que não querem sair de casa, né? Aquele exagero. É sábado de manhã. Trilha sonora para tomar água, que vocês estão pensando o quê? Sábado de manhã, domingo, vamos sair, ai não, vamos ficar em casa, vamos ver Netflix,
Vamos maratonar, fazer pipoca? Claro que às vezes você tem que ficar em casa. Claro que às vezes é legal. Mas, gente, toda vez. Porque se preservam demais. Porque gostam de ficar só cuidar do ninho. Cuida da casa, não viaja, não vai para a rua, não passeia, é caseiro demais. Será que você não está perdendo a vida? Será que você acha que você está se preservando, mas não está perdendo a vida? Repara numa coisa. Quando você fica em casa, você está ali, a casa junguianamente, ela tem, né, o significado, a simbologia da barriga da mãe. E aí você fica protegida. É uma proteção. Quando você vai para a rua, você acessa a tua energia do masculino. Por quê? Porque eu estou indo para a rua e é aventura. Vou viver coisas fora do ventre da minha mãe. Nasci, vou para a rua. Então, equilibra, gente. Faz um esforço. Você que tem um instinto de autopreservação muito alto, hoje, sábado, vai para a rua, vai fazer alguma coisa, vai viver a vida, tá? Quero fazer um convite para vocês sobre reconciliação. A gente vai fazer, eu não faço muito exercício sistêmico aqui aberto tal, mas a gente vai fazer dia 28/12. Tem post lá no feed do Instagram com o convite. Dia 28 a gente vai ter um super encontro ao vivo no Zoom, tá? Aí é aula. Aí tem exercício sistêmico, tem constelação para você se reconciliar. Yara, queria me reconciliar ou com meu pai, ou com minha mãe, ou com alguém que já morreu. Não dá mais. Claro que dá. Dá sim. Se você sente algum tipo de culpa por conta do seu pai, da sua mãe, de alguém que já não está mais perto de você, a reconciliação, isso é lindo, né, gente? As constelações vieram para trazer uma possibilidade tão gigantesca de reconciliação com o passado, de dizer sim para o passado, a tudo como foi. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, dia 28 tem aula, que vai ser sobre perdão e reconciliação, e nós vamos fazer exercícios sistêmicos. É uma aula de 3 horas, que eu falo um monte de coisa. Você traz a pessoa que você precisa falar com ela, traz à sua frente, faz exercício de constelação. Tem umas 3 horas de aula, tá? Então, venha para essa aula do dia 28, precisa se inscrever, o link está lá na bio, se não me manda direct, pede o link que a gente manda para vocês, escreve no direct, Yara, me dá o link para eu poder assistir a live do dia 28, é um sábado de manhã, e a gente vai estar online. Domingo eu vou estar online aqui, mas aqui não sei se eu vou fazer exercício sistêmico ainda, vamos ver. Mas domingo, dia 29, estamos aqui, né, Pedrão? Firme e forte aqui para finalizar o ano, tá? Vamos lá. Bom dia, querida amada, criadora do Enneagrama Sistêmico, professora de Enneagrama, todos, gratidão eterna. Ibiporã, Paraná. Ai, legal, muito legal. Noeli, a aula do dia 28 vai ficar gravada? Não vai ficar gravada. Sabe por quê? Porque exercício sistêmico a gente tem que fazer no conjunto. A gente tem que fazer no campo que é aberto com aquelas pessoas que estão inscritas. Já tem mais de 100 inscritos, a gente passou já de 100 pessoas. Tem que assistir no dia 28. Então, se inscreva, pega de manhã teu cafezinho, teu chazinho, vai para um lugar tranquilo e me ouve, porque a gente vai ter meditações guiadas, visualizações guiadas e exercícios sistêmicos para você. Eu sou Yara Cunha, olha só, já está quase acabando, gente, pelo amor de Jesus Cristo, como acaba rápido, né? E quero falar para vocês que tem o e-book Os Instintos do Enneagrama e a Ancestralidade, que é um e-book muito completo sobre essa abordagem que eu faço, que é a abordagem dos instintos integrados às constelações. Então, vai no link da bio e baixa lá o teu e-book. Tem um custo, gente, mas o custo do e-book é um custo assim, ó, só para pagar o valor da plataforma. Agora, final de ano, ele está bem baratinho para poder viabilizar que você compre um material, que você adquira um material que vai ser de uma leitura para você extremamente importante. Especialmente se você é constelador, terapeuta de qualquer área, reikiano, mesa quântica, seja lá o que for. Yara, eu quero melhorar a minha argumentação terapêutica. Ou se você é um buscador e quer conhecer a abordagem dos instintos do Enneagrama e ancestralidade, tem um e-book
disponível para você comprar, um valorzinho super ok, ainda parcela em 12 vezes. Vai lá no link da bio e compra o e-book. Tem o e-book gratuito, que é o Enneagrama para Crianças, que todo mundo está adorando. As mães estão conseguindo identificar o eneatipo do filho. E identificar o eneatipo do filho faz toda a diferença. E esse e-book Enneagrama para Crianças, ele também tem frases sistêmicas. Vocês já baixaram de vocês, quem está me escrevendo aí? Quem está no Instagram já baixou o e-book Enneagrama para Crianças? Quem tem filhos, sobrinhos, e está com uma, sei lá, a comunicação está difícil, né? Se comunicar com a criança não é fácil, especialmente em cada horário, né? Em cada situação. Vai lá e baixa o teu e-book, tá? Dia 28 tem, em janeiro. Feliz Natal para todo mundo, Feliz Natal para todos vocês. E vamos fazer agora, para encerrar, uma meditação simples aqui, rápida? Vamos lá? O que vocês acham? Uma meditação sistêmica? Hoje é dia 21 de dezembro. Faltam 10 dias para terminar o ano. Como é que foi o ano de vocês? Trilha sonora aí, Pedrão, uma trilha sonora calminha, tranquilex. Vamos respirar profundamente. Toma um lugar aí, procura deixar a tua coluna reta. Um ano se passou, muitas coisas aconteceram, coisas boas, coisas não boas, trabalho. A gente está buscando uma renovação para começar um ano novo que está vindo aí. Fecha os olhos, respira profundamente. E a partir do momento em que você faz uma respiração consciente, você já está num momento presente, no aqui e no agora. Respira. Mais uma vez. Coloca a mão no teu coração, sente as batidas do teu coração. Nós temos esse coração aqui, que é o nosso órgão, que todos nós temos. E nós temos à frente dele, nós temos um coração espiritual. Sinta esse teu coração espiritual, que está com você nesse momento. Sinta. Traga à tua frente agora teu pai e a tua mãe, biológicos. Não importa se você conheceu seu pai e a sua mãe, se eles estão vivos ou não, traga a energia do seu pai e da sua mãe à sua frente. E veja como você enxerga sua mãe e o seu pai. Tem alguém que é maior? Eu vejo meu pai muito grande e a minha mãe pequena. Ou o contrário, eu vejo a minha mãe muito grande e o meu pai menor. Na sua mente, coloque o seu pai e a sua mãe do mesmo tamanho. E além de colocá-los no mesmo tamanho, envolva o seu pai e a sua mãe em uma só energia, como se eles estivessem muito juntos, no mesmo tamanho, dentro da mesma energia. Quanto mais você vê o teu pai e a tua mãe conectados e do mesmo tamanho, mais força você tem, que é a força que vem deles. E não importa se tem conflito, não pense em conflito agora. Pensa que a tua vida veio deles, que as tuas raízes são o seu pai e a sua mãe, e que está desconectado deles te desconecta da vida. Então olhe para o seu pai e para a sua mãe e diga: pai, mãe, eu digo sim a vocês. Eu digo sim a tudo como foi, e eu digo sim a tudo como é. E veja o que isso traz para o teu coração.
Você fica feliz ao dizer esse sim? Esse sim te incomoda? Significa que há trabalho a fazer. Olha que bom identificar. Se esse sim te deixa feliz, tá ótimo. Abaixa a tua cabeça, encosta teu queixo no peito, em sinal de respeito ao seu pai e à sua mãe, e diga: eu honro vocês. Eu honro você, meu pai. Você é o pai certo para mim. E eu honro você, minha mãe. Você é a mãe certa para mim. Eu sou o que sou graças a vocês. Graças à vida que vocês me deram. Obrigada pela vida. E atrás deles, toda a ancestralidade, todos os teus ancestrais, avós maternos, avós paternos e toda a sua ancestralidade que te dá força, que te dá proteção. Diga a eles: obrigada por serem meus ancestrais. Vocês estão presentes aqui no meu DNA, no meu sangue. E eu agradeço e dou um lugar a todos vocês no meu sistema e no meu coração. Agradecendo sempre, eu desejo um Feliz Natal, de muita paz, de muito amor, de muita reconciliação. Encontro vocês dia 28 na live. Lindo fim de semana. Você ouviu na Vibe Mundial, programa Conexão Eneagrama, transformando mente, corpo e